Passado o primeiro impacto do aparecimento da febre amarela no Brasil, principalmente aqui no sudeste brasileiro, as pessoas parece que ficaram um pouco mais acomodadas com a vacinação que tomou conta de boa parte da população. Mas uma grande população de macacos foram mortos e esses macacos, inclusive, que foram os principais indicadores do início da febre amarela. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui o biólogo, doutor em ecologia, Sérgio Lucena, que vem acompanhando essa parte da evolução dos primatas aqui no Espírito Santo e em outros lugares do país, né, Sérgio? Sim. Obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Realmente, nós podemos considerar que o surto, né, de febre amarela silvestre neste momento está em declínio, principalmente aqui no estado do Espírito Santo, e esse declínio se deve, sob o ponto de vista da mortandade dos primatas, que na região rural, por onde a virose passou, praticamente matou a grande maioria dos macacos que eram sensíveis à doença. Então, só ficaram aqueles que são resistentes, naturalmente resistentes. Em segundo lugar, a população humana foi, na sua maior parte, vacinada, né, o que leva ao declínio dos casos, né, humanos. E, por fim, com a tendência ao resfriamento da temperatura agora, né, com a aproximação, nós estamos no outono, com a aproximação do inverno, a própria atividade dos mosquitos transmissores da febre amarela deve declinar. Então, o surto declina. Mas os números são muito assustadores, assim, em termos do impacto ecológico dessa virose. Quantos macacos? Nós temos uma estimativa que cerca de 1.200 macacos foram confirmados mortos no estado do Espírito Santo, provavelmente... Só no estado do Espírito Santo? Só no estado do Espírito Santo. No Brasil, por exemplo, os números estão para mais de 4.500, né, macacos mortos, associados ao surto de febre amarela silvestre. E eu sempre gosto de lembrar que esse número representa uma pequena parte do que efetivamente morreu, porque nós só podemos contar aqueles que morrem perto de habitações humanas, nas beiras de matas, onde as pessoas veem e onde chama o serviço de vigilância epidemiológica, que vai lá e constata a morte. Muitos outros, a grande maioria, na verdade, morrem no interior das matas e nós nem nos tomamos informação sobre isso. Uma coisa importante que a gente vê um número desse, 1.200 macacos, as pessoas ficam até assustadas, né? Tinha tanto macaco assim para morrer 1.200, e qual o percentual que morreu na realidade, né? Quer dizer, é difícil, né, estimar uma população, né, de macacos, porque principalmente as pessoas que vivem na área urbana acreditam que as populações desses animais eram muito menores do que esses números que estão aparecendo. Exatamente, mas se você pensar, o número de mortos é um número grande, evidentemente. Agora, com certeza havia nas nossas matas um número bem maior do que esse. Agora, o problema maior é que, apesar de no total nós tínhamos um número de macacos, principalmente os barbados ou bugios, que foram os que mais morreram, nós tínhamos um número relativamente alto. A grande maioria das populações vive em pequenos fragmentos de mata. Então, quando você pensa em conservação das espécies, o número total não importa tanto, mas o que importa é o número de cada população, porque cada uma daquelas populações, estando isolada, o risco dela desaparecer, dela vir à extinção, por exemplo, por causa de um impacto como esse, da febre amarela, por causa de um desastre ambiental como este, é muito grande, porque sim, no total você tem milhares de macacos habitando, ou tinha, né, as nossas matas, mas localmente são pequenas populações muito frágeis, muito suscetíveis à extinção. E a gente fica se perguntando como que isso vai evoluir agora, né? Quer dizer, também a gente sabe que veio para a área urbana também, na Grande Vitória, a mortandade de macacos, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Exatamente. Primeiro, nos surpreendeu a chegada da virose na região metropolitana da Grande Vitória.
Quer dizer, nós temos casos de mortes de saguis, continuam, aliás, morrendo saguis, né, esses macaquinhos, na Grande Vitória. Nós tivemos mortes confirmadas para febre amarela nos municípios de Serra, Vila Velha, Vitória, Cariacica, Guarapari, Aracruz. Então, na região litorânea, muitos saguis morreram, ainda está havendo mortes de saguis, né, supostamente pelo surto da febre amarela. Isso nos surpreendeu, nós não esperávamos que o ciclo silvestre chegasse até a região litorânea, chegasse até a região metropolitana do jeito que chegou. Então, mostrando que essa virose, esse surto que aconteceu no Brasil agora, que ainda está em curso, aliás, é um surto diferente dos anteriores, né, com a capacidade de dispersão e de invasão de novas áreas muito grande. Se imaginar, né, que haveria barreiras geográficas, né, urbanas, né, exatamente, entre florestas, né, exatamente, porque tanto na zona rural, e agora nós estamos vendo isso na região urbana, né, a virose está pulando de uma mata para outra, né? Nós ainda não entendemos, esse é um dos assuntos da nossa pesquisa. Nós temos um projeto aí com apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente para estudar a ecologia do surto de febre amarela no Espírito Santo, né? Nós vamos passar 1 ano estudando, investigando, porque nós ainda não entendemos como que o surto, como que a virose está pulando de uma mata para outra e como que veio da região rural e se instalou em matas, né, que estão dentro das áreas urbanas. Então, existem diferentes hipóteses que estão sendo aventadas. Entre fragmentos próximos de mata, por exemplo, a gente não pode descartar até eventualmente mosquitos sendo levados involuntariamente através do vento, etc., de uma mata para outra. Mas quando você trabalha com áreas mais distantes, nós não podemos descartar o próprio papel humano na dispersão do vírus, porque nós, de um modo geral, nós somos resistentes a esse vírus. Podemos contrair o vírus pela picada do mosquito, ficar com ele circulando na nossa corrente sanguínea alguns dias, nem adoecer ou não ter sintomas graves, mas nesse período que o vírus está circulando, se um outro mosquito nos picar, ele pode se contaminar e introduzir, por exemplo, a doença numa nova mata, numa nova área. Então essa é uma das hipóteses que nós estamos aventando, porque realmente muitas surpresas esse surto tem trazido para nós. Certo, mas isso não quer dizer que tenha havido contaminação do mosquito urbano, o nosso temido Aedes aegypti. Não há nenhuma evidência de que o Aedes aegypti esteja contaminado e transmitindo o vírus da febre amarela. Nós ainda estamos supondo que são mosquitos do ciclo silvestre que vivem em matas e podem estar presentes, inclusive nessas matinhas que estão nas cidades, nas periferias das cidades, que estão transmitindo, né, entre os macacos, para os macacos esse vírus, e eventualmente pode picar um ser humano e transmitir para um ser humano. Então, não há, de fato, nenhuma informação de que o Aedes aegypti tenha entrado no ciclo, que isso seria realmente muito preocupante se vier a acontecer, porque aí você vai ter o ciclo urbano da doença. O Aedes aegypti vai transmitir de ser humano para ser humano, né, o que traria problemas muito maiores do que o ciclo silvestre. Os casos de mortandade de macacos na região da Grande Vitória coincidem com os dados de mortandade de humanos com febre amarela? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já conversando com o biólogo, doutor em ecologia, Sérgio Lucena.